palavra arrebatamento vem do grego harpazo e significa apoderar-se, carregar à força, reivindicar para si, tomar, arrancar ou tirar rapidamente. O arrebatamento é um dos assuntos mais polêmicos que existem nas Escrituras Sagradas. Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram sobre isto, e todos os cristãos, todos os que creem em Cristo, vivem à espera do momento do arrebatamento. O assunto arrebatamento divide opiniões, mas opiniões à parte. O que diz a Bíblia sobre isso? O que diz o próprio Cristo? O que dizem os apóstolos? Fique comigo neste vídeo e vamos aprender sobre o arrebatamento. Você está pronto? Então, vamos adiante. O arrebatamento é um completo mistério. É um assunto que requer total atenção por parte de qualquer pessoa que existe no mundo, crentes e não crentes. Além disto, há uma passagem que eu vou tomar como referência para esta apresentação. É que o arrebatamento é um laço para alguns crentes e também para toda a população incrédula que existe neste mundo. Quando digo incrédulo, não estou usando um termo pejorativo. Estou me referindo àqueles que não acreditam em Cristo ou na sua promessa de voltar a este mundo e arrebatar os seus escolhidos. Aquele dia é uma expressão muito utilizada pelo Senhor Jesus Cristo para se referir ao arrebatamento. Aquele dia é um mistério não revelado. O arrebatamento é uma promessa fidedigna, é uma promessa concreta e com certeza vai se concretizar, porque quem fez esta promessa foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que, quando em vida, prometeu que ressuscitaria dos mortos, o que de fato aconteceu ao terceiro dia. Ele ressurgiu dos mortos e foi visto por mais de 500 pessoas antes de subir ao céu, na frente de todas essas pessoas que o estavam assistindo. No Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 3, Jesus mesmo fez esta promessa. Disse o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja, quem está prometendo isto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, não há por que não crer, não há por que deixar de acreditar nessa promessa. E quem falou isto também afirmou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A despeito de muitos que hoje estão afirmando que não vai haver arrebatamento, então fica o questionamento. Vamos acreditar em quem diz que não vai haver arrebatamento ou vamos acreditar no Senhor Jesus Cristo, que afirmou na sua palavra que vai voltar para buscar os seus
fiéis. Vamos adiante um pouco. Em João, capítulo de número 14, versículo 18, Jesus afirmou mais uma vez, quando observou seus discípulos tristes, abatidos por conta da revelação da sua morte, Jesus afirmou, eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, versículo 32 e 33, Jesus ele fala de uma maneira muito misteriosa, porque ele diz que o arrebatamento vai acontecer, mas não revelou nem o dia e nem a hora, para que todos os seus fiéis, todos os seus servos, vivam a vida na terra à espera deste grande momento. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 32 e 33, Jesus Cristo vai falar o seguinte, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, o arrebatamento é uma promessa, vai se cumprir. Foi o próprio Cristo quem prometeu. Porém, o dia exato, a hora certa, é um completo mistério. Ninguém acertou até hoje. Muitos se aventuraram a esclarecer esse mistério e falharam. E não há quem possa saber exatamente quando será o dia e a hora do arrebatamento. E o próprio Jesus adverte que nós, os seus servos, temos que viver vigiando, olhando, orando, para que este dia não nos apanhe de surpresa. Em vista disto, a nossa curiosidade nos obriga a perguntar como será o dia do arrebatamento. Você já pensou como será este dia? Nós temos algumas passagens no Novo Testamento que vão nos esclarecer como acontecerá neste dia, o que vai haver neste dia, coisas que somente o Novo Testamento estão revelando para nós. Vamos ver algumas dessas passagens que nos esclarecem a respeito desta pergunta curiosa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 51 até o 55, nós vamos ter um esclarecimento fantástico dado pelo apóstolo Paulo, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Até aqui o apóstolo Paulo, ele está nos esclarecendo que vai acontecer um mistério no dia do arrebatamento. Então, num abrir e fechar de olhos, os servos de Cristo, mortos, ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, em um novo corpo imortal e glorioso. E os vivos instantaneamente serão transformados. Todos os servos vivos serão transformados instantaneamente, também em um corpo imortal e glorioso. Em seguida, no versículo 53, Paulo diz que é uma necessidade que isto aconteça.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, Paulo diz que essa transformação vai acontecer porque há uma necessidade de os fiéis de Cristo receberem a incorrupção e a imortalidade. É quando a morte não terá mais domínio sobre os servos de Cristo. E isso se dará no momento do arrebatamento. Todos os fiéis que já morreram e os que estiverem vivos no dia do arrebatamento vão ser revestidos por um corpo incorruptível e imortal. Jamais morrerão. Estarão completamente revestidos de vida eterna para estarem ao lado de Jesus, o seu mestre querido e amado. Em seguida, nós temos uma outra passagem do Evangelho de São Mateus, do capítulo 24, e no versículo 40 ao 42, que o próprio Jesus vai nos dizer com todas as letras como vai acontecer fisicamente o arrebatamento. Nessa passagem de Mateus 24, versículo 40, Jesus Cristo diz o seguinte: estando dois numa cama, nesta passagem de São Mateus, capítulo 24 e versículo 40 ao 42, Jesus declara o seguinte: então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Observe que Jesus, ele está falando exatamente como vai acontecer o arrebatamento, o harpazo, ou seja, a retirada dos seus servos na terra. Se dará ao mesmo tempo em todo o planeta, não importando os fusos horários, será ao mesmo tempo. Se você observou na leitura desta passagem, faz referência a duas pessoas que estarão dormindo numa cama. Isso, com certeza, está ilustrando um momento da noite, um fuso horário em uma determinada região do planeta, enquanto que ao mesmo tempo no campo, na roça, estarão dois ou duas moendo em um moinho, ou seja, despertas, acordadas, portanto, num fuso horário diurno. Então, o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos ao mesmo tempo, no mesmo momento, em todo o mundo. Servos de Cristo serão retirados da terra em meio a outras pessoas, e simplesmente quem estiver interagindo com essas pessoas, quem estiver conversando, tratando de algum assunto, tratando de algum negócio, vai de repente ver essa pessoa sumir dos seus olhos. Então, está claro como será o dia do arrebatamento. Em seguida, em 1 Tessalonicenses,
no capítulo 4 e no versículo 17, o apóstolo Paulo dá maiores detalhes a respeito de como será este momento. Vou ler para você exatamente a partir do versículo 15, onde Paulo diz: Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Observe que Paulo está se baseando no que o próprio Cristo falou. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, uma referência aos servos de Cristo que morreram servindo com suas vidas dedicadas ao reino do céu. Então, os que estiverem vivos não vão preceder, ou seja, não vão ser transformados antes dos que dormem. Primeiro, os santos que estiverem mortos, eles serão transformados em primeiro lugar, ou seja, eles serão ressuscitados no dia do arrebatamento. Em seguida, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está explicando, no momento do arrebatamento, o próprio Jesus estará descendo do céu, acompanhado com arcanjo, um anjo-chefe, e com certeza uma multidão de anjos. E nesse momento, uma trombeta será tocada. E ao toque da trombeta, os servos de Cristo que estiverem mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E depois Paulo explica também o que vai acontecer com os servos de Cristo que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, no momento em que a trombeta tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e ser transformados. Quando isto acontecer, também os vivos na terra, os servos vivos de Cristo na terra, serão transformados e arrebatados juntos com os santos que forem ressuscitados. Todos juntos serão retirados da terra e encontrarão com o Senhor nos ares, nas nuvens, fora da terra. Ou seja, nesse momento, só quem vai ver o próprio Jesus serão os seus fiéis, os seus santos, que serão arrebatados, tirados da terra. Arrebatamento significa isto, a retirada dos fiéis de Cristo da terra. E a partir daí, a partir das nuvens, todos serão levados ao céu com o próprio Senhor Jesus Cristo. E jamais esses fiéis sairão do lado dele, porque esta é a promessa. Se você lembra, eu li no Evangelho de João 14 e os versículos do 1 ao 3, onde Jesus diz que quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com o rapto dos crentes, será um dia de completa surpresa para o mundo, ou seja, para todo mundo que ficar. Será um dia de catástrofes, confusão e desespero para o mundo. Lá em João capítulo 16, versículo 16 até o 22, Jesus, consolando seus discípulos, diz para eles: olha, vocês estão tristes agora e o mundo se alegra, mas vai chegar um momento
em que a alegria vos será devolvida. Vocês vão ficar alegres e o mundo ficará triste. Jesus, explicando isto para eles, nos deixa uma informação preciosa a respeito de como ficará o mundo logo após o arrebatamento. O arrebatamento será um divisor de águas, ou seja, a Terra nunca passou por isto. O planeta Terra nunca passou por um arrebatamento em massa. As Escrituras falam que Enoque foi arrebatado pelo Senhor por ter andado com Deus e para não ver a morte, mas foi o arrebatamento de apenas um. Em seguida, a Bíblia fala também do arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, mas foi apenas um. Mas no arrebatamento será diferente. Muitas pessoas vão sumir ao mesmo tempo. Milhares, talvez milhões de servos de Cristo vão desaparecer da terra instantaneamente. Imagine o caos que vai haver assim que os santos forem arrebatados, a confusão, as catástrofes que isso poderá trazer. Imagine que Jesus disse que, estando em cama, dormindo, um será levado e o outro deixado. Estando trabalhando no moinho, um será levado e o outro deixado. Isso quer dizer que os servos de Cristo serão surpreendidos com o arrebatamento, estejam eles onde estiverem, pilotando sua moto, dirigindo seu automóvel, pilotando algum metrô, algum trem ou mesmo um avião, estejam fazendo o que estiverem fazendo. Eles não terão escolha, serão levados. Imagine só quantas catástrofes vão acontecer de trens, automóveis, aviões, entre outros equipamentos movidos ou controlados por servos de Cristo. Todos esses equipamentos estarão funcionando sozinhos. Então, há uma previsão de que vai haver muita catástrofe, acidentes, engarrafamentos, pessoas feridas, pessoas em desespero, correndo de um lado para o outro, procurando aquelas pessoas que estavam ali do seu lado, mas que simplesmente desapareceram. Então, o dia do arrebatamento será um dia que nunca mais se repetirá na face da terra. Isso será noticiado ao mesmo tempo e na mesma velocidade que vemos hoje, ou até de maneira mais rápida, em toda a mídia, em todos os canais de TV, em todas as plataformas digitais. Isso será notificado em todo o mundo e muitos vão chorar. Vão chorar porque não sabem para onde foram os seus entes queridos. Outros vão chorar porque foram deixados para trás. E o mundo vai estar em confusão justamente porque foi surpreendido por aquilo que a maioria nem sequer prestou atenção e que vai ser um fato. Jesus terá arrebatado os seus fiéis. E o que vai acontecer depois disso? Está dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo que o arrebatamento será um laço para todos os que habitam na terra, para todos os moradores da terra. Pense nisto: quem vai ficar na terra depois do arrebatamento? A resposta é que somente 2 tipos de pessoas vão estar na terra depois do arrebatamento. Em primeiro, os crentes que não subirão do arrebatamento. Aqueles que não forem levados vão estar na terra. E o segundo tipo de gente que vai estar na terra são os descrentes, aqueles que não deram crédito
a pregação da palavra. Aqueles que não deram crédito a Cristo, nem se aliançaram com ele. Então, dois tipos de gente estará na terra. Os crentes que porventura, por algum motivo, não serão levados no arrebatamento, e a grande massa mundial que não deu crédito a Cristo e a sua promessa. E diz o Senhor Jesus Cristo que o arrebatamento é a única forma de escape para a grande catástrofe mundial que a Bíblia chama de grande tribulação. Eu quero ler para você no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versículos 34 e 35. Preste atenção como Jesus vai falar exatamente isto. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Preste atenção. Aqui nós precisamos fazer duas perguntas. Primeira pergunta: por que o arrebatamento vai ser um laço para todos os que habitam na terra, incluindo, em primeiro lugar, os crentes que serão deixados para trás? E em segundo lugar, por que o arrebatamento será um laço para todos os descrentes e incrédulos que serão também deixados na terra para seguir o curso de suas vidas? Vamos responder a primeira pergunta. Na primeira pergunta, por que o arrebatamento vai ser um laço para os crentes que vão ficar? Me acompanhe no que diz a própria Escritura. 9 razões que explicam que será um laço para os crentes que vão ficar. Em primeiro lugar, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, nós vemos ali a parábola das 10 virgens. E nesta parábola, os crentes preparados, simbolizados pelas 5 virgens prudentes, eles entrarão para as bodas. Mas os despreparados, simbolizados pelas 5 virgens nécias ou loucas que não tinham azeite para as suas lâmpadas, não terão a oportunidade de ser arrebatados e ficarão sobre a terra. Então, por que vai ser um laço? Porque exatamente depois do arrebatamento, o crente que ficar será arrastado para a grande tribulação. Esse crente vai ter que passar para a grande tribulação. E quando eles se derem conta de que ficaram e não subiram no arrebatamento, eles vão sofrer a grande decepção interior. Eles vão se perguntar: por que eu? Por que eu não subi? Por que Jesus me deixou? E eles vão chorar amargamente, porque tudo o que fizerem de errado nas suas vidas estarão vindo agora na sua lembrança, e eles vão saber exatamente por que ficaram. Então será uma comoção interior gigantesca, a decepção de ter sido deixado para trás, de ter ficado de fora do arrebatamento. As virgens loucas, quando retornam nesta parábola, elas batem na porta e dizem: Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta que vem é: eu não vos conheço.
A segunda razão que explica que o arrebatamento será um laço para os crentes que forem deixados para trás está em São Mateus, capítulo 10 e o versículo de número 22. Nesse versículo, o próprio Jesus diz que para os crentes que ficarem será um momento terrível. E exatamente por que será um momento terrível? Porque Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então aqueles que ficarem vão sofrer o ódio, não somente de quem está dentro da sua casa, mas de vizinhos, da comunidade e de todas as pessoas do planeta. Sereis odiados de todos. Se hoje o crente, o cristão já é odiado, discriminado, imagine no período da tribulação. Esse ódio será triplicado, quadruplicado, e cada crente vai ter que suportar o olhar das pessoas, a fala acusadora das pessoas, a opressão que essas pessoas lhes farão passar. Serão odiados de todos por causa do meu nome. Muitos vão dizer: você era crente, você se dizia servo e você ficou. Por que você não subiu? E isso tudo será uma realidade. A terceira razão que mostra que o arrebatamento será um laço para os crentes que ficarem está no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 9. Não vai ficar somente no ódio verbal. Tudo isso vai evoluir para o ódio por meio da ação, por meio do crime. Versículo 9 de Mateus 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem não subir do arrebatamento dentre os crentes vão ter que enfrentar traições da sua própria família. Filhos entregarão seu pai, a sua mãe, seus vizinhos os entregarão, serão entregues para serem atormentados. Isso quer dizer que vai haver uma pressão da lei, uma pressão social em cima de todos os crentes que ousarem teimosamente em se assumirem cristãos no período da tribulação. Serão entregues, serão atormentados, serão mortos e serão odiados em todo o planeta. Vai haver uma verdadeira perseguição a todos aqueles crentes que ficarem e também aos que se converterem neste período, uma perseguição global. Então, quem não subir no arrebatamento será laçado para dentro desta cruel realidade. Depois, há mais uma outra razão em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. O Senhor Jesus escrevendo para uma das igrejas, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus escrevendo para a igreja da Filadélfia, declara o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O crente que não subir no arrebatamento, ele vai ter que enfrentar essa tentação que vai vir sobre todos os moradores da terra. E que tentação será esta? Nós sabemos que no período da tribulação, o mundo vai estar maravilhado
com a besta, com o anticristo, que vai encantar a todos. E muitos crentes, vendo tudo que ele é capaz de fazer, vendo tudo o que ele é capaz de falar, vão estar ali sendo tentados, pressionados a acreditar em suas palavras. Será também não somente uma tentação no campo verbal, mas será uma tentação por meio da pressão e do ódio, que já falamos em textos anteriores. Será uma pressão cruel. Ou você nega o teu Cristo, ou você será morto. Então é uma tentação global. Vai haver essa pressão sobre todos os habitantes da terra e muito mais cruelmente contra os servos de Deus que ficarem no arrebatamento. Serão laçados para dentro desta tentação. Em Apocalipse capítulo 6 e no versículo do 9 ao 11 e também em Apocalipse 7 do versículo 9 ao 17, está escrito que os crentes que ficarem no arrebatamento, aqueles que não forem levados, vão ter que, nesse período, para serem salvos, vão ter que, enfrentando todas as ameaças, todas as torturas, terão que dar prova de amor pela palavra e testemunho de Cristo. Terão que enfrentar o medo e, em seguida, serem fiéis até a morte, porque certamente morrerão. Por isto que Jesus falou que será um laço para todos os que habitam na terra. Em primeiro lugar, para os crentes que ficarem. Se quiserem ser salvos, terão que ser fiéis, testemunharem de Cristo e testemunharem da palavra e estar dispostos a perder a sua própria vida. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 17, está escrito que os crentes que forem ficar no arrebatamento sobre a terra vão ter que enfrentar a fúria do dragão. Quem é o dragão? Satanás, que neste momento estará irado, sabendo que terá pouco tempo, e ele vai se irar contra os que guardam os mandamentos de Deus e contra os que tiverem o testemunho de Jesus Cristo. Imagine, os demônios já são perigosos, os demônios já causam muitos problemas aqui na terra. Agora imagine o que é enfrentar o dragão, que será empurrado para a terra. Por isso, no capítulo 12, há um versículo que diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, para os crentes, isso será um desafio que nunca tiveram: enfrentar a fúria do próprio diabo, do próprio dragão, o chefe dos demônios. Em Apocalipse 13, versículo 7 até o 10, também está escrito que os crentes que ficarem terão que enfrentar uma guerra contra a besta. Aqui está descrito que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Veja só o que a palavra de Deus está declarando. Ainda no versículo de número 10, está escrito: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Isso quer dizer que os crentes que ficarem no arrebatamento vão ter que travar aqui na terra uma luta direta
contra a besta, contra o anticristo. E aqui está dizendo que a besta vai vencer essa guerra e que não restará outra alternativa a quem é crente na tribulação, senão morrer, senão ser levado em cativeiro, ser torturado e ser morto. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 17, fala também de um outro grande desafio que os crentes que ficarem na tribulação terão que enfrentar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Os crentes que ficarem na terra depois do arrebatamento vão ter que viver excluídos na sociedade, excluídos da comunidade global. Vão ter que ser completamente invisíveis, porque não terão o direito de comprar nem vender. Não poderão passear no shopping, não poderão ir para os supermercados, não poderão comprar nem na bodega ou na taberna da esquina, porque o comércio todo estará controlado e somente quem terá acesso ao sistema financeiro serão aqueles que tiverem a marca da besta nas suas testas ou nas suas mãos direita. Então, quem é crente, quem é servo e ficar para a tribulação, vai ter que enfrentar esse desafio. Não vão poder morar nas suas casas, vão ter que viver uma vida completamente em fuga e vão ter que sobreviver com aquilo que não vier por meio do dinheiro, porque se quiserem ter acesso à comunidade global, então terão que aceitar a marca, e se aceitarem a marca, estarão condenados, porque em Apocalipse 14, do versículo 9 ao 13, está escrito: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. E o versículo 12 complementa: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, quem receber essa marca na sua testa ou na sua mão direita não terá salvação, estará condenado eternamente ao lago de fogo, e o seu tormento será para todo sempre diante de Deus e dos seus santos anjos. Em seguida, em último lugar, a última razão, Apocalipse 6 e 12, diz que todos aqueles que vão ficar na terra, mesmo sendo crentes, vão ser testemunhas oculares de todas as pragas apocalípticas, ou seja, o crente que ficar para a tribulação vai ver a terra ser bombardeada com meteoros que cairão neste planeta. Vão ter que vivenciar grandes terremotos, chuva de saraiva, águas
amargas, ervas da terra, árvores em sua terça parte, queimando, grandes calores, o mar todo se transformar em sangue e cheirar mal, terremotos terríveis, crateras se abrindo, gafanhotos que não são gafanhotos, mas simbolicamente são chamados de gafanhotos que virão para atormentar os seres humanos por meses. E diz a palavra que muitos procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Então, quem não subir no arrebatamento vai ser arrastado por um laço para dentro da tribulação. E eu quero finalizar aqui com você, te dizendo, você que serve a Cristo, procure se preparar para o dia do arrebatamento. Nem todos vão subir. Quem vai subir no arrebatamento? Aqueles que estiverem preparados, aqueles que acreditarem, aqueles que se prepararem para isto. Então reflita na sua vida, reflita no que você está fazendo hoje. Decida hoje mesmo crescer na sua fé. Decida hoje mesmo estar vivendo diante de Deus uma vida digna de ser levado no arrebatamento. E você certamente, fazendo assim, será um dos que vão deixar esta terra. E você que não é crente, que não serve a Cristo, eu também tenho algo importante a lhe dizer. Não vá com os outros. Não se deixe enganar pela opinião dos outros sobre a Bíblia ou sobre o que Jesus falou na Bíblia ou os apóstolos falaram na Bíblia. O que Jesus e os apóstolos falaram na Bíblia é verdade, está acontecendo. E o que não aconteceu ainda vai acontecer. O arrebatamento é uma realidade. E mesmo que você tenha ficado de fora até hoje, por decidir não dar atenção a isto, comece a dar atenção a partir de agora. Se volte para Cristo. Decida seguir a Cristo. Decida se preparar para esse momento, porque o arrebatamento é a porta de escape para evitar todas estas coisas, como nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, e no versículo 36, que eu vou recitar novamente para você. O arrebatamento é a única porta de escape para a grande tribulação. Olha o que Jesus fala: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Agora preste atenção no versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O próprio Jesus é quem fala. Procure ser achado digno no dia do arrebatamento. Digno de quê? Digno de evitar. Digno de não ter que passar por toda a grande tribulação. O único jeito de escapar da grande tribulação é ser arrebatado por Cristo, mas só quem será arrebatado de fato são aqueles que estiverem preparados. Os únicos que vão estar tendo o privilégio de serem levados por Cristo no arrebatamento são aqueles que estiverem preparados. Você está preparado? Se não tiver, prepare-se. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você se edificou, se você acha importante encaminhar
para outras pessoas. Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos nas suas plataformas, e é importante também deixar o seu like para que esse vídeo ele tenha uma redundância de importância para outras pessoas. É importante também se inscrever neste canal, porque você vai ter acesso a outros vídeos que tratam da profecia bíblica e vão te despertar para você acabar se preparando para ser um eleito de Deus. E também eu estou a lhe pedir que você me ajude a chegar em todos os... Também é importante lhe dizer que você faça os seus comentários, faça sua pergunta, comente aqui, e em vez de ficar alheio a todas essas coisas, vamos assistir, vamos conversar e me ajude a chegar em muitos e muitos corações de servos de Deus ou de pessoas que possam, porventura, vir a crer nas palavras das Escrituras que eu estou anunciando por esse canal. Deus abençoe a sua vida.